Olá, pessoal. Eu sou Helenita Malta, professora de História na Universidade Federal de Rondonópolis, Mato Grosso. Em 2026, o ambientalista José Lutzenberger, o nosso Lutz Global, completaria 100 anos. Lutz nasceu em 17 de dezembro de 1926, em Porto Alegre. Para comemorar o seu centenário, iniciamos uma playlist chamada Minhas Memórias com o Lutz, na qual estamos trazendo convidados para nos contarem as suas memórias e vivências mais significativas com o ambientalista. Neste episódio, falamos com a jornalista Ilza Girardi. Ilza Girardi é professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fundadora e líder do grupo de pesquisa Jornalismo Ambiental, no CNPq, na URGS, doutora em comunicação pela USP, Universidade de São Paulo. Agradeço muito sua presença aqui no canal, Ilza. É um prazer, Helenita, uma grande alegria poder participar contigo desse projeto e lembrar um pouco, né, da convivência que eu tive com o Lutzenberger, que foi uma convivência muito bacana, né, e que aprendi muito com ele. Que legal. Aos nossos ouvintes, eu deixo o convite para você se inscrever no nosso canal. Se gostar do vídeo, por favor, curta e compartilhe para ele chegar em mais pessoas. Bom, vamos começar então a entrevista. Ilza, então você pode nos contar como foi a primeira vez que você ouviu falar do Lutz? Como foi o seu primeiro encontro com ele? Quando foi esses contatos iniciais? Tá bom. Bom, eu ouvi falar do Lutz assim, através dos jornais, né? Primeiro através do Correio do Povo, que era o jornal que a gente assinava aqui em casa, e depois, quando eu estava fazendo estágio do curso de jornalismo da URGS, que era na época a TV Gaúcha, RBS TV, e foi justamente foi quando aconteceu aquele episódio da derrubada, da tentativa de derrubar a Tipuana, né, a árvore lá na frente da Faculdade de Direito da URGS, e que teve, né, a participação dos estudantes da IREL e que o Lutz foi para lá. E aí foi uma equipe de repórteres da TV Gaúcha para fazer a cobertura, e no retorno a repórter nos contou que teve o que aconteceu e que teve uma ação policial e que ela teve que correr junto com o cinegrafista, e ela estava grávida, inclusive teve que pular um muro, sei lá, naquele tempo eram os muros baixinhos que tinham na universidade. Então foi assim, depois daquele episódio ele ficou muito mais presente na minha vida, né? E também por toda a luta dele contra o tipo de podas de árvore que se fazia na cidade e que fazem hoje ainda de maneira muito pior, talvez. Então, essas são as lembranças iniciais. E quando foi a primeira vez que você se encontrou pessoalmente com ele, no caso? Eu me encontrei com ele assim, depois, mais tarde, eu fui trabalhar na Sociedade de Agronomia como assessora de imprensa da Sociedade de Agronomia. O ano era 1980, ou 79 ou 80, era mais ou menos por aí. E eu já era jornalista na Secretaria da Agricultura, eu trabalhava na assessoria de imprensa, numa secretaria onde as pessoas pensavam o oposto, né, daquilo que eu fazia na Sociedade de Agronomia, porque eu fui convidada para trabalhar lá, fui indicada por uns agrônomos que me conheciam da Secretaria da Agricultura, para trabalhar com o Lutzenberger, com Jacques Saldanha e com Sebastião Pinheiro, que foram convidados pelo presidente da Sociedade de Agronomia para trabalharem numa lei dos agrotóxicos, né? Para trabalhar todo assim, um processo para abolir o uso de agrotóxicos na agricultura. Então, eu me inseri, né, nessa onda aí, e foi assim que eu conheci o Lutzenberger. E foi muito interessante. Ele é uma pessoa assim, para quem enxerga pela primeira vez, a pessoa fica meio impactada pelo estilo, né? E também pela fama dele, né? Tinha uma fama pelo seu conhecimento e também de ser esquisito, estranho, mas assim, eu nunca pude, nunca, não tem nenhuma queixa dele, que ele sempre foi
muito gentil comigo. E eu acho que ele era gentil com todo mundo também. Ele se irritava, ele se queixava muito, porque assim, eu não consigo trabalhar, estão sempre me ligando, que os jornalistas viviam ligando para ele, né, para perguntar mil coisas. E as pessoas também ligavam para ele para se queixar. Ai, Lourdes, estão derrubando uma árvore na frente da minha casa. E ele dizia assim, mas por que as pessoas não agem? Elas sempre querem que eu faça alguma coisa. Então, assim, era uma loucura, né? Então, ele se queixava muito disso, porque aí ele não conseguia trabalhar direito. Então, mas como é que foi, né, trabalhar com o Lutzenberger, então, nessa assessoria de imprensa? Tá, eu fazia assessoria de imprensa para a Sociedade de Agronomia, em todos os aspectos, em reuniões, em eventos que eles faziam, seminários também contra os agrotóxicos, mas com o Lutzenberger era esse grupo, né? E era muito bom, porque era uma coisa de muito aprendizado, né? E era uma loucura, porque o Lutzenberger, o Sebastião Pinheiro, que tu conhece, e o Jacques também, não são umas figuras comuns, né? O Jacques, acho que era o mais tranquilo deles, era uma agitação, e eu consegui me sobreviver no meio deles, e com eles foi, assim, com todos, com os três, foi muito aprendizado. E com o Lutz foi incrível, porque o Lutz, ele era esse tipo de um professor, ele explicava muito, ele pegava um papel e fazia desenhos, assim, explicava muita coisa de química, sabe, de fórmulas de agrotóxicos, então era muito legal. E, e eu ficava assim, meu Deus, como é que ele, essa pessoa com esse conhecimento todo, pode dar bola para mim, porque eu digo, ele se dedicava, ele era muito legal, e e quando ele ia na Secretaria da Agricultura, depois de todas as denúncias que se fez, que foi um rebuliço na época, né, na denúncia contra os agrotóxicos, e teve um evento no Ministério da Agricultura que ele resolveu fazer uma denúncia da máfia dos agrotóxicos dentro do auditório do Ministério da Agricultura, e eu ajudei a organizar, com a presença de toda a imprensa de Porto Alegre, muitas entidades, assim, de Magda Renner, todo aquele povo, né? E foi uma bomba que estourou dentro do Ministério da Agricultura. E ele denunciava, inclusive, sem citar os nomes, mas de técnicos do Ministério que eram envolvidos, né, no favorecimento do uso de agrotóxicos. Então, assim, foi alguma coisa assim, foi algo assim bombástico que tudo isso que aconteceu. E para mim foi assim algo assim, eram momentos assustadores, eu achava que eu não ia dar conta, mas a coisa foi indo e tudo foi acontecendo. Então, na agricultura, depois disso, ele chegou a ser chamado na Secretaria da Agricultura para ajudar em proposta de alguma coisa. Então, ele ia na assessoria de imprensa dar uma visitada, assim. Meu Deus, ele era uma autoridade, chegava para visitar uma jovem jornalista. Eu deveria ter uns 30 anos, eu acho, 28, 30 anos, e os meus colegas caíam em cima de mim, né, de gozação, porque para aquelas pessoas daquela mentalidade que eles eram, todos eles, o Lutz era uma pessoa muito esquisita, que propunha um tipo de mundo impossível, né? O tipo de uma agricultura que só é de fundo de quintal, e ainda ia aparecer lá na assessoria de imprensa para me visitar. Ele estava de passagem e passava. Assim, mesmo aconteceu na Expo Inter, daí o pessoal caía em cima de mim. Era uma loucura, sabe? Assim, do mundo dos preconceitos, que eu vivia em dois mundos naquela época, no mundo assim, do conservadorismo pró-veneno mais radical, e esse outro mundo aí, que era um mundo de uma outra visão de mundo, de uma outra visão, né, de como fazer agricultura, que foi revolucionário. E nesse meio tempo, eu entrei na cooperativa ecológica Colmeia, foi tudo na mesma época, assim, e o Lutz também, nós tínhamos muitas reuniões, né, sobre essas temáticas, e o Lutz participava, ia, então foi muito legal. E eu também fiz trabalhos com o Lutz na casa dele, sabe?
a gente ia muito na casa dele trabalhar. Uma vez ele me pediu para eu fazer assim, um histórico de todas as notícias de jornal sobre os agrotóxicos, sobre tudo que estava acontecendo aqui. Então, através dos jornais, a gente poderia acompanhar uma coisa cronológica, né? O que aconteceu em cada dia. Então, eu me dediquei, eu acho que nessa época, eu tenho a impressão que eu já estava fazendo mestrado, porque eu fiz mestrado em São Paulo e deveria estar aqui numa séries, eu fiquei trabalhando com ele. Bom, eu já pulei no tempo, né? Eu saí da Sociedade de Agronomia, mas eu continuei envolvida com todos esses trabalhos, depois da luta contra os transgênicos com Lourdes também, mas queria te dizer assim, eu ajudei fazendo uma pesquisa nos jornais para colocar os fatos, né, cronologicamente organizados, porque ele queria escrever um livro depois sobre isso. E aí, no final das contas, ele perdeu o material que eu fiz, todo o trabalhão que eu tive, e não conseguiu, né, aproveitar. Mas, assim, voltando lá ao tempo antigo o tempo da Sociedade de Agronomia. Então, foram momentos, como eu te disse antes, assim, de muito aprendizado, né? Eu tenho ótimas lembranças, porque foi algo que ajudou na minha formação, né, como ecologista, e me ajudou nas escolhas que eu fiz como professora universitária. Porque no momento que eu comecei a. Se você quiser detalhar algum acontecimento desse período, assim, em especial, alguma Sim, lembrança? teve coisas assim de. A gente teve eventos, né? Um evento importantíssimo que foi organizado por nós, por professores e pelo Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul também. Isso já foi um pouco depois desse período aí que a gente estava falando, e o Lúcio também foi lá e participou. É um evento muito grande que a gente fez para preparar os jornalistas para participarem da Eco 92. Eu já fiz um pulo no tempo, né? Porque essas lembranças elas não são muito organizadas. E o Lúcio também participou como palestrante, assistiu palestras e sempre foi assim muito importante tudo isso. E assim, ó, que eu estava te Bem, falando, Ilza, porque tudo bem, a memória é isso mesmo, a memória mistura tudo. é uma misturança. E assim, ó, o que eu quero te dizer é que durante esse período eu mudei a minha visão de mundo. Assim, eu já tinha todo um gosto pela natureza, pelo tipo de vida que eu tinha, né? A educação, mas a coisa começou a ficar consolidada e a melhorar essa minha percepção da nossa relação, né? De que nós somos natureza, foi com esse momento ali que a coisa que deu o start, sabe? E isso influenciou a minha vida como professora e até hoje, né? Porque toda a minha carreira, todas as disciplinas que eu ministrei, elas têm como base esse conhecimento que começou a ser formado naquela época, né, desse convívio. Então, foi algo fascinante mesmo. Dos, dos encontros na própria cooperativa Colmeia, que o Lutz ia lá. Assim, os encontros, a maior parte dos encontros eram ou na Sociedade de Agronomia ou na casa do Lutz. Né? E às vezes, assim, encontros num bar para conversar e para discutir questões. Né? Ele gostava de resolver as questões nos bares. Os restaurantes que eu nem sei se existem ainda, tomando chopp. Eu não tomava chopp, não gosto, mas era assim que as coisas iam se construindo. Eu ia só pedir, assim, é, se você lembrava especificamente alguma coisa sobre a questão da lei, né? A lei dos agrotóxicos do Rio Grande do Sul de 1982, no caso. Tá, sim, claro, porque foi a primeira lei que foi elaborada, né? Nessa época, antes dessa lei surgir, alguns municípios do estado, uns dois municípios já tinham feito eh, uma lei local, tipo assim, proibindo o uso de não sei o quê. Eu me lembro de Bagé e de São Borja, que eram épocas cidades que tinham associações dos engenheiros agrônomos que eram atuantes, que não era
o pensamento não era tão evoluído quanto hoje, né? Mas assim queriam que houvesse assim, um controle no uso de agrotóxicos. Então eram ações em relação ao Banco do Brasil, para o Banco do Brasil não financiar né, as propriedades sem que se tivesse o formulário, o receituário agronômico. Era uma campanha pelo receituário agronômico, que aí as pessoas não iam estar usando agrotóxicos de qualquer forma, pelo menos passariam a usar de uma forma assim mais de acordo com a indicação de um técnico, né? Porque era um horror tudo que existia na época, das histórias de envenenamentos que ocorriam, né? E a gente já tinha conhecimento de muitas doenças em função do uso de agrotóxicos. E então foi assim que aconteceu. Era muita coisa, era muita leitura de documentos, de materiais, muitas reuniões de noite. Eu juntava materiais, eu comunicava à imprensa, assim, e eles escreviam, né, esses documentos que depois acabaram se transformando numa lei de agrotóxicos aqui no nosso estado. E que, com o tempo, depois ela foi também desmontada, né? E depois fizeram a lei brasileira dos agrotóxicos, né? Foram eles também que atuaram na construção da lei brasileira, indo para Brasília muitas vezes, participando de reuniões, e foi uma coisa incrível. Tudo isso foram grandes avanços que ocorreram graças à ação desses agrônomos aqui de Porto Alegre, né? O Lutzenberger, o Sebastião Pinheiro e o Jacques Saldanha. Então, depois, com o tempo, a gente sabe, né? Lamentavelmente, essas leis foram desmontadas pelo espírito que impera hoje ainda, e cada vez pior, que é essa ideia destrutiva de considerar que a natureza é um empecilho ao desenvolvimento, né? É um empecilho à destruição de tudo, né? Porque a visão de mundo dessas pessoas que estão no agronegócio, com seus representantes na política, é uma visão de que a natureza, os indígenas, os quilombolas são empecilhos. Então, esses aí têm que ser destruídos. Lamentavelmente é isso, né? A gente teve muita coisa boa naquela época, nós trabalhávamos muito e parecia, nós tínhamos a sensação de que nós estávamos ajudando a mudar o mundo. Mudamos por um tempo, mas agora nós estamos com novas lutas, né? E, e os festejos dos 100 anos, né, do nascimento do Lutz faz parte desse movimento, né, de revivar essa memória, a importância dessas lutas, né, que é uma luta pela vida, né, são várias lutas pela vida. Sim. Então, E essa parte que você falou da colmeia, né? Porque a colmeia é algo fantástico, assim, cada vez que eu vejo ali os materiais, eu tenho algumas fontes, né? É incrível, porque foi uma união, assim, tanto de consumidores, né? Pessoas preocupadas com a alimentação, quanto dos agricultores, né? Então, assim, na época, você participou da fundação ou foi depois? Como é que você se engajou na colmeia ali? quando eu entrei na Comé, a Comé já tinha sido fundada, mas eu entrei em seguida. E, e aí eu logo me engajei, mesmo quando eu fui para mestrado, para o doutorado, eu continuei engajada. E aí eu fiz parte de conselhos educativos, do conselho educativo, e eu era assim, participava muito das reuniões com os agricultores, participei de muitas visitas em propriedades agrícolas, né, para conversar com os agricultores, para organizar eventos mesmo. Então, eu tenho essa coisa muito viva e da criação de feiras, a feira de agricultura ecológica que tem aqui no Menino Deus, que é o bairro onde eu moro, que é no pátio da Secretaria da Agricultura, eu fui uma das pessoas que ajudou a criar. Chamava-se Feira da Cultura Ecológica, né, que foi a segunda, a primeira é ali a feira, né, ali do Bonfim, da José Bonifácio, da grande feira, né, da agricultura,
e depois a outra. E depois começaram a ter feiras em vários locais, né? Não só de Porto Alegre, como do Estado. Mas como fruto do trabalho da Colmeia, foi a feira ali do Bonfim e a feira do Menino Deus. E a Colmeia foi uma escola de formação de pessoas também, porque eu até, como eu te disse, eu juntava muito também, eu aproveitava muito todo esse conhecimento, essas pessoas que tinham conhecimento, né, agricultores, também para introduzir os meus alunos nesse mundo, para ajudá-los a mudar a visão de mundo. Isso foi uma coisa muito interessante. Meus alunos chegaram a fazer, na época que a gente tinha um boletim informativo da Colmeia, Primeira Quadra, que era o nome, que a nossa feira era só da primeira quadra, né? E aí era muito importante assim o que se escrevia nesses informativos, e toda aquela construção, aquela história, né? Que foi fundamental, né? Pena que depois a Colmeia acabou, né? Mas foi um momento muito importante e o Lutz também fez parte, né? Eu não me lembro se ele era sócio, mas ele estava lá junto, né? Deve ter incentivado bastante, né? Enfim, imagino eu, né? Com certeza, né? Pois E é. nós E isso que você. ah, não, Ah, não, fala. algumas reuniões ocorriam na Colmeia também, né? Com o professor Fábio Levigoy também participando. Ai, várias pessoas, né? Magda Renner. Então é isso, assim, né? Foi um momento de uma riqueza impressionante. Esse material que você comentou, né, das notícias, puxa vida, eu ia te perguntar se existe, você falou que ele perdeu. Ele perdeu dentro da casa dele, que é a casa dele, que até Sim, mas alguns jornalistas naquele dia, no evento lá na Associação Rio Grandense de Imprensa, comentaram que tu olhava se era uma bagunça, eram prateleiras cheias de livros e jornais, era uma coisa. Ele deve ter colocado em algum lugar daqueles e nunca mais né, achou. Aí ele ligou para mim perguntando, eu disse, olha, eu deixei em tal lugar, mas e eu não tinha assim como descobrir onde é que ele tinha guardado aquilo. Cheguei aí na casa dele para ajudar a procurar e tudo, mas muito assim, uma pena, assim, foi uma pena realmente aquilo. E teve uma outra coisa assim interessante, que eu também ajudei um jornalista que ele não era um sociólogo, mas que ele alemão, mas que trabalhava como jornalista. Na Alemanha não tem curso, não tinha curso de jornalismo, não sei se tem ou não, mas ele veio para o Brasil para escrever sobre todo esse nosso trabalho, né, da luta contra os agrotóxicos, e ele queria entrevistar agricultores, e o Lutzenberger me pediu para ajudá-lo, então ir com ele para várias cidades do interior do estado, para a gente. Eu fazia esse meio de campo, porque ele falava português, mas era um português assim, que não era lá muito bom, então os agricultores poderiam não entendê-lo, e por outro lado, ele também poderia não entender as pessoas. Então, era uma intérprete do português para o português, porque eu não falava alemão, né? Então, a gente viajou por muitos locais, iniciando, e eu fiz roteiros de viagem com a ajuda de alguns agrônomos da Secretaria da Agricultura que trabalhavam nessa área ambiental, então já tinham uma visão diferenciada para ver locais onde a gente poderia buscar pessoas para a gente entrevistar. Então, me lembro que entrevistamos a gente em sindicatos rurais, né? É, e com a ajuda desses agrônomos, até em casas de alguns agricultores, para a gente entrevistar e perguntar alguma coisa sobre né, o uso de agrotóxicos, o que estava acontecendo, e também sobre. A gente entrevistou, me lembro, em Lajeado, de um médico, que era uma coisa muito rara naquela época, tu ter algum médico que se posicionasse contra os agrotóxicos, ou que tivesse alguma assim uma dúvida sobre os efeitos dos agrotóxicos na saúde das pessoas, para os outros não se metiam com isso, né? Então a gente conversou com esse médico, ele começou a reparar algumas doenças que ele achava que tinha, né, relação. E assim a gente foi indo. Nós fomos em Passo Fundo, onde tinha uma enfermeira lá que tinha estudos na Universidade de Passo Fundo sobre isso.
sobre a influência dos agrotóxicos na saúde, né, das pessoas, nas doenças, e fomos assim para conhecer lugares que eu nem conhecia, tipo ir para Santo Cristo, que era uma cidade que eu nunca tinha ido, mas a gente foi em locais onde tinham episódios de contaminação e que tinham pessoas que estavam dispostas a relatar, porque as pessoas também não gostavam de relatar, acho que tinham medo. Eram umas questões assim estranhas. Alegrete, vários lugares assim que nós andamos para coletar informações. Essas pessoas foram entrevistadas. Depois eu eu decupei as fitas porque ele também não entendia, né? Para passar para ele a partir daquelas informações. Ele escreveu um livro, lançou um livro, não botou no livro nenhum agradecimento à minha pessoa. Tu Eu acredita? lembro o nome dele. Olha, lá no dia lá na Ari, a filha do Lutz falou no nome dele. Era Miguel Não é Schwartz. Michael. Era Michael, é. Ele, ele não escreveu um livro, ele e o Lutz em autoria, aquele Colheita Maldita, traduzindo para o Talvez, português. pode ser que Deixa eu só. seja. É Schwarzkopf, não é esse? Exatamente. Schwarzkopf, não? E a Então, gente conviveu bastante, às vezes íamos para algum bar para conversar. sim, que é Giftige Enst, não sei como fala em alemão, né? Que traduzindo seria Colheita Maldita, o título do livro. E ele colocou o José Luxemburger como coautor do livro, né? Enfim, que até hoje nunca foi traduzido, né? Está lá em alemão. Eu não sou muito ligada nisso, mas acho que por uma questão de honestidade, tu tem que dizer que teve a Então, colaboração de uma pessoa. só citar um agradecimento, qualquer coisa assim, já seria bom, né? É. Enfim, mas tu não ficou com nada assim, com algum registro disso, fotos, algum relatório, alguma coisa dessas visitas, Para não? ele, assim, da minha ingenuidade, né? Que pena. Ingenuidade, honestidade, eu não fiquei, até assim, o gravador, eu não me lembro se era meu, se era dele, mas ele ficou com as fitas, eu não fiquei com nada. Ou Que seja, não pena. tem. É que hoje em dia a gente faz tudo no computador, então, tipo, fica ali, né? Não tem perigo de Hoje em perder, dia a né? gente tem as provas de tudo. É, sim, enfim, é Mas outro ser- mundo. serviu como aprendizado, talvez, né? Não, com certeza. E assim, o que você acha que é a contribuição do Lutzenberger para o ambientalismo gaúcho brasileiro? Assim? A contribuição dele foi assim enorme, foi fantástica, porque ele abriu para as pessoas uma possibilidade de ter um novo olhar para esse cuidado que a gente tem que ter com a vida, com o entorno, né, com a natureza, e a gente se perceber como tal, né, através do Manifesto Ecológico Brasileiro, por exemplo. Acho que esse é o nome, né? Livro que eu utilizo, o texto, inclusive, já utilizei parte dos textos em artigos acadêmicos que eu escrevi, e eu passo isso para os meus alunos também. Porque aquele tem o texto assim é fantástico quando ele diz que ele compara a natureza a uma grande sinfonia. Eu acho que ele é emocionante. Então, ele teve uma contribuição fantástica, assim, de despertar assim o mundo, né, o mundo brasileiro, né, para essa causa. Chegou até a ser chamado pelo Collor, né, para ser ministro. E eu soube, né, que quem indicou o Luxemburgo foi o príncipe Philip, né? Príncipe Charles, né? Segundo o Sebastião, né? Ah, sim, o Charles, eu disse errado, o príncipe Charles, que indicou, porque o Collor foi pedir, né, uma dica e ele disse, mas tu tens aí contigo. E foi algo. O Lutz fez coisas importantes até onde ele aguentou ficar no governo, né? Mas ele fez coisas importantes. Então, assim, diversos livros dele, né, que eu li,
e esse livro que a Lilian escreveu, né, o que ela possibilitou trabalhando os textos do Lourdes, para nós isso aí é uma preciosidade, sempre, né, pela atualidade, para abrir as nossas mentes e as mentes de todo mundo que tiver acesso a esse material. Pensar que a natureza funciona como uma sinfonia, em que cada elemento está totalmente dependente, relacionado com o outro, isso aí é a chave para o entendimento de como é que se dão essas relações, que é uma coisa que as pessoas não querem entender, né? Os políticos não querem entender. Esses tomadores de decisões têm dificuldade de entender. Uns, assim, não querem pelo interesse deles mesmo, né? Do negócio, e outros eu não consigo entender, porque a gente vê esse pensamento equivocado até na esquerda, que a gente poderia pensar politicamente, que é um grupo que tem uma visão mais ampla, né, mais aberta, uma compreensão melhor do cuidado, né, mas essa compreensão do cuidado não se estende para o cuidado profundo, né, que a gente tem que ter com todos os seres. Quando a gente acha que uma obra que vai prejudicar muito, né, as formas de vida que existem num lugar, mas que a obra mais importante para gerar progresso, gerar renda e emprego. Essas conexões é que faltam, né, para acontecer. O Lutz não podia ter morrido, sabe? Imortal. Ele tinha que continuar aqui Uhum. para brigar junto, sabe? E Né? essa coisa de fazer as ligações, as conexões, né? Isso eu acho que é um diferencial dele, né? E assim, o que você destacaria que você aprendeu com o Lutzenberger e que ainda é importante para você hoje, né? Que você levou para a sua vida pessoal e profissional? É a visão sistêmica. Com o Lutz eu aprendi aquilo que Edgar Morin também nos ensina. Com o Lutz, eu acho que o ensinamento mais importante é a gente compreender a visão sistêmica, de entender que os elementos do mundo, da natureza, eles são todos interconectados. Né? A primeira coisa, né? Essa interconexão, e que é necessário a gente ter essa compreensão, essa visão sistêmica, para compreender como é que ocorrem os processos da vida. Né? Então, com isso, é possível, com essa compreensão, a gente também desenvolver uma ética do cuidado, né? O cuidado consigo, com todos os seres, como também diz o Leonardo Boff, porque percebendo dessa interconexão entre todos, nós, plantas, os outros tipos de animais, os animais não humanos, que todos têm uma função importantíssima nessa teia da vida. Né? Essa, para mim, foi assim, a grande lição do Lutz. E vendo, por exemplo, lá o Rincão Gaia, aquilo que ele fez lá e que ele conseguiu transformar, eu tive agora, recentemente, com alunos lá da faculdade, nós levamos, a professora levou e eu levei os meus da paz, ver de novo, revisitar, eu já tinha ido outras vezes lá, né? E revisitar isso e ver assim, como é que as pessoas conseguem, como é que ele conseguiu assim, transformar aquele ambiente, que era um ambiente assim, destruído praticamente, e dar uma vida para aquilo. Né? O conhecimento dele permitiu que ele fizesse ali surgir uma vida muito assim, coisa fundamental, uma coisa linda, né? E que hoje é tão importante para as aulas de ecologia, de muitas escolas vão lá para ver, né, tudo isso. Então, eu acho que assim é a visão sistêmica que é o que falta, que é o que falta nas pessoas, essa compreensão. E o Lutz, para mim, foi isso a questão mais marcante dele. Né? E isso reverbera na tua docência também, né? Imagino. Com certeza, sim, porque assim mesmo as diversas disciplinas que eu trabalho, que envolvem jornalismo ambiental, é óbvio, né? Mas assim, eu estou dizendo, na graduação, comunicação e cidadania, a questão ambiental ela estava sempre presente ali, né?
E hoje, na pós-graduação, ela está o tempo todo presente. Então, essa transformação do meu pensamento influencia até hoje. Nós vamos trabalhar com temas assim, né? Justiça ambiental, racismo ambiental, tudo, né? A questão da espiritualidade, né? Dessa, dessa nossa percepção como seres da natureza, que somos parte disso tudo, né? E que nós influenciamos e somos influenciados por todos esses outros seres. Isso aí é maravilhoso, a gente ter essa compreensão. Porque se eu conseguir entender isso e sentir isso, como é que eu vou querer destruir depois tudo? Não tem como destruir. Então, assim, a separação que se faz, né, de homem e natureza é que permite esse processo de destruição que ocorre constantemente no Brasil ainda, apesar de todos os movimentos, né, de, de proteção de florestas, de comunidades indígenas, e que a gente vê o que está acontecendo, né, que acontecem os ataques que algumas etnias recebem constantemente, né, de fazendeiros. O Mato Grosso é um estado perigoso para os indígenas, né? Mas não é só o Mato Grosso, né? Aqui no nosso estado também, perto Porto Alegre também, que tem as comunidades indígenas eles também sofrem ameaças de entidades que querem invadir as terras deles, né? Mesmo não está acontecendo aí na CMPC essa questão aí de. Isso aí, isso aqui, que é muito triste, assim, a ampliação de uma fábrica de celulose, né, com, com altamente perigosa para a saúde de todos e que é defendida pela cidade ali onde ela vai, por moradores, não sei se todos ou não, mas aqueles que encontram essa fábrica como uma esperança de emprego e renda. Isso aí mostra, assim, é muito triste que as pessoas preferem isso, preferem assim perder a saúde a ter emprego e não se mobilizam para que se tenha outro tipo de, não há uma mobilização para que se tenha outro tipo de emprego. É como a cidade gaúcha ali do sul, do Rio Grande do Sul, que tem a mina de carvão, né? E que as pessoas defendem aquela mina de carvão como importantíssima. Digamos assim, ó, o Lutz ele fez um trabalho muito importante, que ele nos deu essa possibilidade assim, da nossa mente se abrir para esse mundo. Mas assim, tem alguma lembrança mais, alguma coisa que tu queira acrescentar, assim, que tu lembre? Eu fui no enterro do Lutz também. Foi uma coisa assim muito emocionante. E tu deve saber das histórias, né, que contam, né, quando ele estava sendo colocado lá o caixão dele estava, acho que estava sendo colocado na cova que foi construída. Não era o caixão, era o corpo dele. E só que eu não me lembro agora dos detalhes mais, ou seja, quando já estava ali enterrado, deu um temporal, assim, mas naquele momento, foi ali em cima daquele lugar, um raio que caiu, quebrou um pedaço de uma árvore, parecia que era uma coisa que aconteceu ali, assim. Foi uma sensação impressionante. Ficamos encharcados todos e, as pessoas diziam assim, essa é uma brincadeira do Lutz. Estava todo mundo chorando e agora... Mas a sensação que parecia que o espírito dele tinha se desprendido e tinha subido, assim. Nossa, é real mesmo, porque várias pessoas já me falaram isso, e eu fiquei pensando, mas como assim? Mas o tempo estava normal, estava aberto, ou já estava armando um temporal, assim? Eu acho que o tempo estava normal. E começou a chover. Mas assim, e foi ali naquele lugar. E teve também assim uma sopa para oferecer para todo mundo, essas coisas que tem nos enterros do interior, né? E que em muitos lugares tem isso. Que a sopa, até eu tomei uma sopa quente, assim, que ajudou, porque ficou gelado, né, aquela coisa. E a gente teve que voltar na chuva, caminhar daquele eucalipto, lá daquele local, até lá a sede
do Rincão Gaia. Acho que foi algo sobrenatural. Acho que foi. Tinha até um É. texto na época que foi escrito pelo jornalista pelo Alden, ele escreveu sobre isso. Então, Ilza, então, finalizando, né, queria te agradecer muito, né, ter aceitado o convite e muito obrigado por dividir as tuas memórias, então, com a gente aqui, tá? Eu que agradeço, Helenida. Para mim foi importante participar, porque eu pude também me lembrar de algumas situações que haviam sido esquecidas, e nesses momentos nós estamos festejando, né, o centenário do Lutz, a gente começa a cavar lá no fundo da memória e as coisas vão surgindo, meio desordenadamente, mas isso aí foi muito importante. Eu gostei muito de participar, muito obrigada. Bom, então, pessoal, continuem nos acompanhando, né? Se inscrevam, curtam e compartilhem aí até a próxima entrevista ou o próximo vídeo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.